Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui para apresentar não apenas um, mas sim 3 jogos da linha micro da Paper Games, que são Lemur, Córdoba e Lux Nova. Todos eles do Rainer Knizia, assim como os outros 6. E eu vou fazer igual eu fiz como eu fiz no O Que do Regner Kikitanda, e fazer um vídeo só para os 3, diferente dos 3 primeiros, né? O Procuratus, o Glitches e o Glifos, que eu fiz separadamente. Porque como são joguinhos rápidos, eu acho que compensa mais fazer um vídeo só, né? E caso, né, se de repente você esteja acessando aí o vídeo por conta de um deles, você simplesmente avança até esse jogo, mas eu recomendo assistir tudo porque é até a chance de você aprender esses jogos que são bem legais. Então, no caso aqui do Lemur, idade indicada aí de 6 anos ou mais, 2 a 4 jogadores e duração de 10 minutos. O Córdoba, indicado aí 8 anos ou mais, para apenas 2 jogadores e 10 minutos também. E o Lux Nova, 6 anos ou mais, indicação, 1 a 4 jogadores, então tem um modo solitário aí que você pode jogar também, e 10 minutinhos também, tá? Então, fica aí para aprender, que são 3 jogos bem legais da linha micro da Paper Games. Então, bora aprender aí Lemur, Córdoba e Lux Nova. Bom, então esse aí é o conteúdo da caixa do Lemur. E como vocês podem ver, ele é basicamente composto de cartas, e ao todo são 25 cartas, sendo elas, né, cada uma dividida, né, pela metade com um número e outro número, ou um número com um Lemur. E aí, né, tem todas essas combinações aqui, com essas 25 cartas, e para quem tiver comprado aí na pré-venda as primeiras unidades, ou tiver adquirido através de outros jogos essa carta Lemur, né, é uma 26ª carta que você pode incorporar aí no jogo. Deixa eu até aproveitar para mostrar o verso de todas as cartas, né? Tem esse verso aqui, tá? Além disso, vem aqui o folhetinho com os outros jogos da linha micro da Paper Games, que eu já fiz vídeo aqui no canal, Procuratus, Glitches e Glifos, e o Que do Regna e Kikitanda. Então são os outros 6 jogos do Rainer Knizia, e nesse aqui eu vou mostrar os outros 3. Tem também aqui uma carta extra do Lux Nova, que eu também vou mostrar aqui no vídeo. Então esse é um dos 3 troféus que vem junto com as primeiras unidades aí que o pessoal comprar lá com a Paper Games, e também nos jogos você pode conseguir. Por exemplo, aqui no Lemur já veio esse troféu aqui. Tem os outros 2 que você pode incorporar também no jogo do Lux Nova. E tem também aqui o manualzinho do Lemur, é bem curtinho, né? Como todos aí da linha Micro. Os jogos são sempre rapidinhos, curtos, então o manual também é pequenininho, beleza? Então esse aí é o conteúdo da caixa do Lemur. Bom, como sempre aqui no canal, eu costumo sugerir a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui, para o caso do Lemur, são 25 cartas. Se você tiver a carta duplo Lemur, são 26, e são do tamanho 45 por
90. E, no caso aqui da Bucaneiros, vem 120 unidades. Então dá para você colocar, né, 4 jogos aí desses de 25 que normalmente vem carta extra, né? Então você consegue colocar plastiquinho em muitos jogos, né? Aqui está um exemplo de uma carta que eu coloquei o plastiquinho, né? Mas para evitar esse reflexo eu vou mostrar sem o plastiquinho. Mas é recomendável não só para proteger as cartas, mas fica mais fácil de você embaralhar enquanto está jogando, certo? Então fica aí a dica do Giba. Bom, vamos aprender então a jogar o Lemur. E como eu disse aí no começo, é um jogo para 2 a 4 jogadores. Então eu vou imaginar aqui um jogo entre 3 jogadores. Então A, B e C. E aí a primeira coisa a fazer é embaralhar bem aqui, né? Preferência usando aí os plastiquinhos, como eu recomendei, né, antes aí na dica do Giba. E aí nós vamos distribuir para cada jogador 5 cartas. Então, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. E aí no centro da mesa ficam as cartas restantes, tá? E aí cada jogador vai poder olhar as suas cartas. Eu vou deixar aberto aqui só para ficar mais fácil de explicar, mas cada um vai estar olhando a própria mão. Então, vou colocar aqui, né? E aí, segundo o manual, começa o jogador mais novo e segue no sentido horário. Então, vamos supor que o A aqui é o mais novo e é ele que vai começar. Então, a primeira coisa a fazer é revelar a primeira carta que está em cima aqui do monte de compras e colocar aqui no centro. Então, nós temos aqui um duplo 4. Então, aí o que acontece? O jogador ele vai ter que procurar uma carta que tenha uma das duas partes, né, da carta, que no caso é o 4. E, né, por um acaso aqui, ele não tem. Então, quando não tem, o que faz? Tem que comprar uma carta daqui e passar a vez. Então, ó, mesmo servindo aqui, ele não pode colocar. Então, passa para o jogador B. Aí, o que acontece? O B também não tem e vai ter que comprar uma carta, porque ele também não tem nenhum 4 ali. Comprou e, apesar de servir, passa para o outro jogador. Então, quando chega no C, ele tem. Então, ele pode colocar ou o 4 com Lemur ou o 4 com 1. Então, vamos supor que ele colocou o 4 com 1 aqui. E aí, diferente do dominó, né, você não vai colocar só numa parte aqui. Você cobre como um todo aqui. Então, agora está valendo o 4 com 1. Agora é a vez desse aqui. Ele pode colocar ou a 1 com 3, ou a 1 com 5, ou a 1 com 1. E aí, se ele colocar uma 1 com 3 ou 1 com 5, simplesmente vai passar por outro jogador, né? Como vem acontecendo. Agora, quando você joga uma carta dupla, por exemplo, ele vai jogar aqui esse 1-1, o que acontece? Ele vai escolher uma carta qualquer que ele tem aqui e passar para o jogador à esquerda dele. Então, vamos supor que ele pegou essa 2-2 aqui e passou para esse jogador. Então, volta aqui para o B e ele vai ter que jogar uma carta com 1 e a única que ele tem é essa aqui. Então, mesma coisa, ele vai colocar aqui e como é uma carta dupla, ele vai passar
uma carta para o outro jogador. Vamos supor que ele passe esse 3-3. Agora é o C, o 1, só tem essa carta aqui que serve para ele, ele coloca. O próximo jogador é o A, ele tem essas cartas aqui, 1 e 2, ele pode jogar ou 1 e 3 ou 1 e 5, vamos supor que ele jogue 1 e 5. Esse jogador aqui, ele pode jogar 1 e 5, ele só tem o 5, então colocou esse aqui, passa para esse, 3 e 5, ele só pode jogar o 3, e aí como ele joga um duplo 3, ele pode se livrar de uma carta para o jogador da esquerda. Então vamos supor que ele dá o 2-2 para esse jogador. Até porque se ele desse o 3-3, ele já está garantindo que o jogador vai ter um 3. Ele não sabe se ele tem um 3, né? Então passou para cá, é a vez do A. Ele pode jogar ou o 3-1 ou o 3 Lemur. Então vamos jogar o 3 Lemur aqui. Agora esse jogador pode jogar qualquer uma dessas 3 cartas. Né? Lembrando que, né, eu não coloquei a carta de duplo Lemur, mas se alguém tivesse e jogasse nessa hora, é a mesma coisa, né? Joga a carta duplo Lemur e passa uma carta para o outro jogador. Então vamos supor que ele colocou essa 2 Lemur. Vamos ver. E a vez desse aqui, que de 2 Lemur ele só tem essa aqui e tá por uma carta só. 4 Lemur, ele só pode jogar, só tem essa aqui para jogar. Então é uma carta dupla, ele passa para esse aqui. 4 só tem essa aqui. E finalmente esse aqui consegue livrar todas as cartas da mão dele. Bom, então esse jogador aqui ficou sem cartas nas mãos, então agora os outros jogadores eles vão somar os números das suas cartas e anotar aqui no papel. Então, o que o jogo ele acaba recomendando é que, né, para o jogo ser um pouco mais longo, você jogar o número de partidas igual ao número de jogadores. Então, no caso, nós estamos em 3 jogadores aqui, A, B e C, então jogaria 3 partidas para fazer a somatória, porque senão, se você só joga uma e vai ter alguém que vai ficar sem cartas na mão, ele já vai ser o vencedor, e aí não tem essa questão aí dos pontos. Então jogar uma partida só nem tem muita graça, né? Então vamos fazer aqui como se fosse 3 rodadas, né? Então A, B e C. Então 1, 2 e 3. Eu não vou jogar as 3 partidas, só para ilustrar. Então nessa primeira aqui, o C 0 pontos, porque ele acabou ficando sem carta nas mãos. E o que poderia acontecer também é, de repente, um jogador ficar com o duplo Lemur, e aí o Lemur ele vale 0. Então esse jogador também teria ficado com 0, se fosse o caso, né? Agora, ele ficou com 3 mais 1, 4. E esse aqui ficou com 2, 4, 6, 8, 10, 13. E aí você joga de novo. Então, quer dizer, quem começou a primeira foi o A, na próxima começa o B e na terceira começa o C. E aí vão ter as pontuações aqui, vai ter um total. E aí aquele jogador que tiver menos pontos é o vencedor. E se der empate, acaba, né, a partida empatada, não tem critério de desempate, ok? E aí, que mais que faltou dizer aqui? Né? Se acontecer de repente de acabar aqui as cartas que né, vai comprando, vai abrindo aqui, você simplesmente vai deixar
a que está em cima aqui e embaralhar as demais, certo? E outro detalhe também, o jogo termina ou quando ele coloca a última carta aqui, ou quando ele entrega a última carta, né, para outro jogador. Então, se ele, por exemplo, colocou aqui o duplo 3, ele tem direito a passar uma carta. Então, passou uma carta, ficou sem, acaba a rodada também. E como variante avançada, né, que o jogo sugere, é que se, né, para você ter uma partida mais tática, em vez de você entregar a carta para o jogador que está à esquerda, você pode entregar para qualquer outro jogador. Então vamos supor aqui que ele tivesse colocado esse 3-3, então no jogo normal ele tem que entregar a carta para esse jogador aqui. Mas esse aqui, por exemplo, ele está com mais carta, esse com menos carta, é mais vantagem você entregar de repente para quem já está mais perto aí de ganhar a rodada. Então tem essa variante que te permite escolher o jogador que você pode entregar a carta, certo? Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Córdoba, o jogo número 8 aí da linha micro da Paper Games. Então, ele também basicamente é composto por cartas, são 25 ao todo, sendo, né, essas 7 cartas aqui que formam essa figura, né? Inclusive essa carta aqui ela se encaixa aqui, mas vocês vão ver que na verdade no jogo ela fica aqui de lado. Então tem essas 7 e mais 9 cartas de cada cor aqui de roupa versus leque, né? Uma tem a roupa vermelha com os leques amarelos e a outra tem a roupa amarela com os leques vermelhos. Então, como é um jogo para 2 jogadores, cada um vai ficar com um conjunto desses de 1 a 9. Bom, tem também a carta de duplo Lemur aqui, que nós já mostramos anteriormente. E se você não conseguiu essa carta pelas primeiras semanas aí de venda da Paper Games, você consegue através de outros jogos, certo? Tem também aqui o manualzinho, né, o guiazinho que eu já mostrei no vídeo anterior, né, com os outros 6 jogos aí da linha micro da Paper Games. E tem também aqui o manual de instruções, que também é bem curtinho, bem fácil de entender, certo? Então, e se você comprou aí o jogo Córdoba nas primeiras semanas, eles estão enviando essa carta número 7, que você acaba colocando aqui ao lado. Ou você pode acabar adquirindo através de outros jogos da Paper Games, que elas acabam vindo como carta promocional, certo? Então, esse aí é o conteúdo da caixa do Córdoba. Bom, aqui também para o Córdoba eu recomendo a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos por sleeves ou shields, e são também utilizados os shields no tamanho 45 por 90, são 25 ao todo, e se você tiver a carta promocional aqui, é a 26ª, então, né, com esse kitzinho de 120 você consegue usar também para o Córdoba, né, que tem embaralhamento. Então aqui é um exemplo com plastiquinho, né, de novo, por conta aí do reflexo eu vou mostrar sem, só que como vai ficar embaralhando as cartas, é bom para proteger as cartas e embaralhar, ok? Então segue de novo aí a dica do Giba. Vamos então aprender como é que se joga o Córdoba.
Então, antes de tudo, nós vamos pegar essas cartas aqui para fazer essa configuração aqui dos marcos, né? E colocar essa carta número 6 aqui ao lado. E aí entregar um conjunto de cartas de 1 a 9 para cada jogador, né? Conforme nós mostramos aí o conteúdo da caixa. Então, cada jogador vai embaralhar o conjunto de cartas e colocar à frente dele. Então, cada um pegou, embaralhou, deixou aqui. E aí cada jogador vai comprar uma carta e colocar na sua mão, que eu vou deixar aberto aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, o jogador aqui de cima, eu vou chamar de A e B, né? Então, o jogador B tem o número 5 e o jogador A tem o número 9. Então, qual que é o objetivo do jogo? É conseguir fazer a soma dos pontos, né, com as cartas dos marcos aqui. Então, quem tiver posse dessas cartas vai somar o seu valor, e aquele que tiver a maior quantidade de pontos ganha, e se empatar, eles dividem, né, a vitória aí, né, o jogo. Então, o que os jogadores vão ter que fazer, né? Que no manual não fala nenhum critério de quem começa, então você, né, vai decidir aquele jogador que vai começar, e aí ele vai decidir em qual marco que ele vai colocar essa carta, claro que de cabeça para baixo, né? Então, vamos supor que ele queira esse número 4. Então, o que ele faz? Ele abaixa aqui, mais ou menos aqui pela metade, e coloca a sua carta. E aí é a vez do outro jogador que vai escolher uma outra. Então, vamos supor que ele escolheu aqui, então ele também abaixa, então momentaneamente ele está controlando essa carta. E aí, a partir do momento que um jogador joga uma carta, ele compra outra, né? Então aqui ele já deveria ter comprado, essa aqui também comprou outra. E aí o que acontece? Que nesse jogador aqui, nessa primeira jogada, ele não poderia ter colocado aqui, onde o jogador recentemente acabou de colocar. Ele poderia escolher qualquer outra, né? Ele escolheu a 5. Do mesmo jeito que agora é a vez desse jogador aqui, ele não pode pegar e colocar aqui no número 5. Então, ele pode escolher qualquer outra. Então, vamos supor que ele escolha aqui o número 2 e colocou aqui. Ele pode colocar, né, a carta no mesmo marco, só que tem que ficar, né, claramente identificado que tem mais de uma carta. E aí os jogadores vão fazendo essa alternância. Então esse aqui jogou, ele compra. E quando acontecer de repente um jogador colocar no mesmo lugar do que um outro jogador já colocou, então vamos supor que ele coloca aqui no 4, então aí o que acontece? As cartas elas são reveladas, então esse aqui tem um 4, esse aqui tem um 9, então o 9 é maior que o 4, então continua o controle com esse jogador aqui. E a partir de agora, nesse marco, todas as cartas têm que ser jogadas abertas. Então, por enquanto, os 4 pontos dessa carta estão com esse jogador. E aí, se esse jogador, de repente, quiser essa aqui, ele vai ter que ter uma soma maior do que a desse jogador. Então, se ele colocar o número 5, continua empatado, porque 5 mais 4 é 9, então não passa, então continua
com esse jogador. Agora, se ele colocar uma 6, 7, 8 ou 9 aqui, a soma vai ser maior e aí passa o controle para o outro jogador. Então, eles vão fazendo, né, essa alternância. Então, esse jogador colocou aqui, ele compra, né, vem um 3, e é a vez desse jogador aqui que está com um 7. Então, vamos supor que ele queira esse número 6 aqui, puxa para ele, compra uma carta, e agora é a vez do B. Lembrando que essa carta aqui, ela não pode ser, ela não é disputada, ela simplesmente vai para aquele jogador que tiver controlando as cartas 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, se acontecer, né, desse jogador, vamos supor aqui o A, estar controlando as 3, aí ele abaixa para ele. A partir do momento que ele perdeu o controle de uma das 3, já volta para cá. Então, né, vale 6 pontos para quem estiver controlando as 3 cartas de valor mais baixo. Então, é um incentivo para que os jogadores tentem controlar essas cartas de valor mais baixo, porque a tendência é querer disputar pelos números mais altos. E aí vai continuando. Então, quer dizer, esse aqui, né, jogou o 7 aqui e comprou o 6, então a vez desse aqui, que está com 3 na mão, né, acaba sendo um valor baixo, de repente ele coloca aqui no 1. Comprou 2. Agora vem esse jogador aqui, ele está com 6. De repente ele quer o 3. Então, isso aqui veio para cá, né? Veio para cá. Então, você tem que ir pesando o número que você está na mão com o que você acha que pode ganhar. Então, vamos supor, agora é a vez desse jogador aqui, né? 5. Esse aqui colocou no 1. Então, vamos supor que ele quer disputar esses 5 aqui. Então, ele coloca aqui, os dois revelam. 5 com 5 é igual, continua com esse jogador aqui. Então ele compra, está com 4 aqui, o 2 está aqui, é um valor baixo. E a partir do momento que o jogador coloca uma carta aqui virada para baixo, ele não pode olhar mais, certo? Né? Eu podia ter falado isso antes, mas não pode olhar. Então, vamos supor que agora... vamos ver. Ele coloca aqui, ó, no 3. Então, vai ter que revelar. Tem um 6 aqui. Continua, então, a posse do jogador A. Compra uma carta, carta 1. Na vez desse aqui, 4. Ele já está, por enquanto, de posse da 2 e da 3. Então, ele tenta aqui o 1. Vai ter que revelar. E ganhou. Ó, por enquanto, ele está com a 1, 2 e a 3. Então, ele está ganhando aqui esses 6 pontos. Então, agora é hora do jogador B aqui dar um jeito de tirar essa carta dele. Como ele está com o número 1 aqui, se ele colocar aqui, ele ainda não consegue tirar, porque vai dar igual, 4 e 4. Então, vamos ver, ele vai tentar, sei lá, revelar aqui que carta que é na 2. Então, colocou aqui, revela, é um 8. Então, continua ainda aqui em poder do jogador A. Pegou uma carta número 9, uma carta alta. Esse aqui faltou comprar, né? Agora, esse jogador aqui, o A, tem uma carta número 3. Ele vai colocar aqui. Então tá dando 8, ele ganha o controle. Ele tá com tudo aqui, né?
Agora é a vez desse jogador aqui. Ele compra. Ele vai colocar aqui, ó. Então 11 é maior que 6. Vem para cá. E agora o jogador não tem mais as 3 cartas 1, 2 e 3. Ele perde esses 6 pontos. Vem para cá. Vendo que agora estão vindo as cartas altas para esse aqui. Então é hora dele começar a revanche, né? Número 2. O que ele vai fazer aqui? De repente ele vai tentar reforçar esse aqui, ó, tá fechado. E esse jogador aqui vai colocar aqui, vai ter que revelar. Então a soma dá 9. Então vem para cá. Esse aqui ainda está com uma carta. Acho que em algum momento eu devo ter jogado 2 vezes com esse aqui, mas enfim. É a vez desse aqui, mas bom, vamos de novo, vou jogar de novo com esse jogador aqui. Então, ó, ele tá só com essa carta número 3. Então, vamos tentar recuperar uma carta de valor alto. Então, 15 é maior que 9, vem o 6 para cá. Compra a última carta, é a vez desse que está com o número 1. O que ele está perdendo aqui? Ó? Aqui, se ele colocar, vai ser 7, não vai adiantar nada. Ali já está 11, aqui ele consegue 10. Aqui 9 também não adianta. Depois ele coloca aqui, ó. Tá com 9. E aí, para finalizar, esse aqui, número 6, ó, 5, 3, 8 e 1, 9. Se ele colocar aqui no 5, fica maior. Então vem para cá. Então, terminou o jogo. E agora é ver a pontuação. Vou até pegar o papel aqui, que eu utilizei aqui para o Lemur, já usa para esse aqui. Então ninguém vai ganhar os 6 pontos, porque ninguém ficou com 1, 2 e 3. Então vou colocar aqui jogador A, jogador B. Então jogador A ficou com a carta de número 1, 2 e 4. Então 1, 2 e 4 ficou com 7 pontos. O B ficou com 3, 5 e 6, ficou com 14 pontos. Então B foi o vencedor da partida. Então, né, é bem facinho. Tem essa disputa aí de lado. Então, a dica que eu dou é você pesar sempre o número da carta que você está na mão com o número que você está tentando conseguir, não deixando de lado o fato de 6 pontos aqui que podem ser ganhos aqui no 1, 2 e 3, que o A quase conseguiu ganhar, né? Chegou uma hora ali que com esse 9 Salvador aqui, ele conseguiu tirar esses 6 pontos do outro jogador. Então, às vezes, tem essa balança aí de troca de pontos. Então, às vezes, um jogador está com muito mais pontos que o outro, só que normalmente ele também jogou cartas de valor maior antes. Depois o outro começa a jogar as cartas maiores e a pontuação acaba mudando, certo? Então, tá aí o jogo Córdoba. Esse aí é o conteúdo da caixa do Lux Nova. E assim como o Lemur e o Córdoba, ele é exclusivamente um jogo de cartas. Ao todo também são 25 cartas, sendo que, né, tem diversas configurações aqui de vitrais. Então tem alguns que tem as 4 cores. Então, por exemplo, essa carta aqui tem, né, amarelo, azul, verde e vermelho. E tem outras com outras configurações. Por exemplo, essa aqui não tem o vermelho, tá? Então
tem 25 combinações diferentes e também, além disso, vem esse livretinho padrão aí que mostra os outros 6 jogos da linha micro aqui da Paper Games, todos do Rainer Knizia, sendo que todos eu já fiz vídeo aqui no canal. Vem a carta 7 do Córdoba, que a gente mostrou anteriormente, que serve para você ampliar e, né, fazer com que algum jogador consiga ou não esses 7 pontos. Tem também o manual, que é bem simplesinho, né, muito bem feito, né, vocês vão ver que é bem rapidinho, é bem fácil. E quando você compra o Lux Nova, vem essa caixinha aqui, que é para você colocar os 3 jogos, né? Tanto o Lemur, quanto o Córdoba, quanto o Lux Nova. Então, uma caixinha que vira uma caixinha padrão aí da linha Pocket da Paper Games. Então, 3 micros equivalem a um tamanho aí de caixa Pocket, certo? E aí, quem tiver comprado aí as primeiras unidades ou tiver encontrado em outros jogos aí da Paper Games, tem essas cartas extras aqui, que são esses troféus, sendo que você pode colocar um deles por jogo só, né? E é uma carta em que o jogador que ficar com essa carta no final da partida, ele vai ganhar 3 pontos, certo? Então, esse aí é o conteúdo da caixa do Lux Nova. Bom, e assim como eu indiquei para o Lemur e para o Córdoba, eu indico também a utilização dos plastiquinhos, aí os shields ou sleeves, para jogar aqui o Lux Nova. E tem o mesmo tamanho, 45 por 90. Também tem 25 cartas, né? Se você for jogar com a carta extra, são 26. Então, um pacotinho aí desse tamanho 45 por 90 de 120 unidades, né? Tá excelente aí para você conseguir colocar, né, todos os plastiquinhos nos 3 jogos e ainda sobra para outros jogos que utilizem o 45 por 90. Então aqui um exemplo, né, de uma carta do Lux Nova com plastiquinho, mas por conta aí do reflexo eu vou jogar sem, né? Recomendo aí para embaralhar as cartas e também para proteger, beleza? Então fica a dica do Giba. Bom, vamos então aprender a jogar o Lux Nova. Então, como nós vimos aí no começo do vídeo, o jogo é para 1 a 4 jogadores. Então, eu vou fazer aqui como um exemplo, jogando em 3 jogadores. Então, o A aqui, o B aqui e o C aqui. Então, a primeira coisa a fazer é embaralhar aqui as cartas e deixar aqui a carta, o monte, né, aqui com o verso para cima. Então a gente vai revelar a primeira carta e colocar no centro da mesa. Se você estiver jogando com a carta promo aqui, né, de um troféu, você, em vez de virar essa primeira carta aqui, você coloca o troféu. Mas eu não vou colocar por enquanto, deixar ela aqui de ladinho, para a hora que tiver uma situação eu mostrar. Então, virou aqui, nós temos essa carta aqui que tem essas 3 cores, amarelo, azul e vermelho. Então, vamos considerar aqui que a carta ela tem 6 arestas. Então, vamos considerar em cima e embaixo, né? 1, 2. Aí, olhando aqui por esse lado aqui, ó, a parte amarela é mais uma aresta, 3, aqui 4, aqui 5 e aqui 6.
Então a conexão das cartas ela tem que ser de forma que você conecte pelo menos uma aresta, né, com outra, tá? Então, por exemplo, você pode colocar essa parte maior da carta tocando toda ela ou tocando metade assim, metade aqui, metade aqui. O que não pode colocar é aqui, porque você estaria pegando metade de uma aresta com metade de outra, e aí não entra, né, no critério de você tocar uma aresta com outra. Você está tocando duas meia arestas, e aí não vale, tá? Então, tem que fazer desse jeito aí a conexão. Aí, para começar o jogo, diz aqui que é um sorteio aleatório, né, um jogador aleatório. Então, você pode fazer da maneira que, né, que o grupo achar melhor, ou decide quem é o mais novo, usa algum aplicativo, sei lá, algum jogador vai começar. E aí o que tem que fazer? Vai ter que pegar o jogador, vamos supor que é o A que vai começar, ele vai comprar uma carta. Então comprou essa carta aqui, ele vai ter que conectar essa carta aqui com essa. Antes de tudo eu vou pegar uma folha aqui, que a gente vai ter que ficar marcando as pontuações. Então vou colocar A, B e C aqui, né? Não está lá muito reto, mas então conforme os jogadores vão colocando, a gente vai colocar a pontuação aqui, porque no final nós vamos ver a soma e ver quem é que tem o maior total, que será o vencedor. Então o jogador A, ele está aqui, o que ele pode fazer? Ele pode conectar, ó, verde não vai dar ponto, vermelho e amarelo pode conectar. Então ele pode colocar, por exemplo, assim, vai juntar amarelo com amarelo, onde está pegando aí, tá, né? Assim também vai conectar com amarelo, o vermelho pode ser assim, ou assim, ou até mesmo assim, e o amarelo assim ou assim. Então vamos supor que colocou aqui. Então ele fez a conexão com o amarelo. Então a gente sempre ignora o ponto que tem na carta e vê a quantidade de pontos que estão interligadas. Então nesse caso aqui tem um ponto interligado no amarelo. Então o jogador A, ele vai ganhar um ponto. Então colocou um aqui, certo? Então é a vez agora do próximo jogador. Então, o próximo jogador vai comprar uma carta, que é essa aqui, e vai ter que colocar aqui no tabuleiro, aqui na mesa, né? Então, se ele colocar aqui, ele conecta verde com verde, vai ganhar um ponto aqui. Se ele colocar aqui, ele conecta com esses amarelos e ganha 2 pontos. Que mais? Azul, aqui um ponto, aqui um ponto, né? O amarelo ele pode colocar também por aqui e ganhar os 2 pontos. Então vamos supor que ele colocou aqui. Então não conta esse, conta esse, 2 pontos. E agora é a vez do jogador C, que comprou aqui. Vamos ver. O amarelo está dando bastante ponto, ele vem aqui. Então não conta esse, 1, 2, 3. 3 pontos. E aí passa para o A. Deixa eu usar esse aqui para colocar a vez de qual jogador que é. Que eu esqueci, né? Cada vez que o jogador joga uma carta, ele compra outra. Então, tá aqui, né? Esses estão com uma carta. Então, o C também jogou, comprou uma carta. Então, agora é a vez do A, que vai jogar a carta que ele tem na mão. Então, ele tem essa carta aqui.
Vamos ver. O amarelo tá dando bastante ponto, né? Vamos ver. Agora se ele colocar aqui não vai. De algum jeito de dar mais ponto além do que o amarelo. Vamos ver, acho que não dá, né? Aqui vai abrir para alguém colocar vermelho aqui. Deixa eu ver. E aqui também. Acho que não tem muito jeito. Vamos ver para cá. Vamos fazer assim, ó. Então pronto. Colocou aqui. Não conta esse. 1, 2, 3, 4. Então lá, 4 pontos e compra uma carta. Deixa com ele. A gente vai fazer isso até que acabem todas essas cartas aqui. Tá? Vou fazer acho que só mais uma rodada, né? Então vamos fazer esse aqui. Amarelo, azul. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, colocou aqui assim, ele vai fazer ponto com o azul também. Então, tira esse aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 do amarelo e mais 1 do azul. Então são 6. Compro uma carta. E agora é a vez do C, que tá... Ó, tá vendo? Agora ele não teve a sorte de pegar amarelo. Então vamos ver azul, vermelho, vermelho. Se ele colocar assim, vai fazer 2 com vermelho. Verde, verde, vermelho e azul. Acho que se fizer assim... É. Então, 1 vermelho aqui e 2 azuis aqui. Então dá 3. Né? E aí, vai comprar uma carta e vai continuar, né, fazendo isso até que acabe aqui o monte de compras. Terminou o monte de compras, todo mundo joga as cartas que tem na mão. Quando não tiver mais quando jogar, faz a soma aqui dos pontos. Quem tiver marcado mais pontos é o vencedor. E se por um acaso empatar, o jogador que tiver feito a maior quantidade de pontos em uma única carta, né, vai olhar aqui, ver, por exemplo, vamos supor que esse aqui fez 6 pontos com uma única carta e esse aqui 4, que foi a maior, se tiver empatado entre os dois, aí esse aqui vence. Agora, se continuar ainda com o mesmo número, se esse aqui mais para frente tiver um 6 também, aí o jogo acaba de fato empatado, certo? E aí, como variante do jogo, uma variante avançada, eles falam que em vez de um jogador comprar apenas uma carta, ele compra duas, porque aí ele tem uma escolha a mais aí para poder tentar conseguir uma quantidade de pontos melhor, certo? E além disso também tem o modo solitário, onde você pode, né, como o próprio nome diz, jogar sozinho e você vai jogando uma carta atrás da outra e vai anotando sua pontuação. E aí você vai tentando, nas outras partidas, tentar fazer uma pontuação maior, certo? Então esse aí é o Lux Nova. E se você tiver jogando aqui com as cartas especiais, né? Eu acabei não falando, né? Cada vez que algum jogador conecta pelo menos 3 pontos, né? Conecta 3 pontos, ele recebe essa carta aqui. Então vamos supor que ele conectou 3 pontos, veio para cá. Quando outro jogador fizer uma conexão que tenha pelo menos 3 pontos, ele pega a carta. E essa carta vai passando de jogador para jogador, até que quando terminar a partida vai estar com alguém. E aí quem tiver com essa carta vai somar 3 pontos a mais na partida. Bom, e aí eu espero que vocês tenham gostado.
Se tiver ficado alguma dúvida em qualquer um dos 3 jogos, coloca aí nos comentários que eu tento esclarecer o quanto antes. Aproveita, curte o vídeo, né? Ajuda bastante aqui no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. Aproveita também e compartilha com alguém que você ache que possa se interessar. E dá uma olhada também no canal, já tem bastante vídeo legal, bastante conteúdo. E aproveita também e siga o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então muito obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo e um abraço, tchau!